Então, só para efeito de gravação, vou dar bom dia de novo para vocês, ok? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa na visão espírita. Talvez vocês lembrem que há aproximadamente 40 e poucos dias atrás nós fizemos uma palestra falando sobre o Carnaval na visão espírita, né? E mostrando o que tinha a ver o Carnaval com a Páscoa. Vocês lembram? Quem estava aí e lembra da palestra? Ninguém lembra, né? Então quem não lembrar pode assistir no YouTube, tá? Então fiquem à vontade para entrar lá no YouTube e ver a palestra. Já está lá, tá? O que nós falamos em relação ao Carnaval e à Páscoa? O que tem a ver a Páscoa com o Carnaval? As datas, né? Porque o Carnaval ele é marcado, né, 40 dias antes da Páscoa, porque tem a Quaresma, né? Que são 40 dias de jejum. Ninguém pode comer carne, ninguém pode comer doce. Vocês fizeram isso, né? Na palestra que a gente fez, nós orientamos, né? Ninguém fez, gente? Muito bem. Então, vocês estão de parabéns, porque a nossa intenção é justamente desmistificar, né, certas situações que nós ainda trazemos, né, de várias e várias encarnações em outras religiões, né? E a gente acaba tendo uma tradição que não é a tradição do espírita, tá? E na verdade o espírita não proíbe nada, tá? Tudo é permitido, tá? A questão é, será que nós, para evoluirmos, nós não temos que de repente deixarmos de ter certos dogmas que nós trazemos de outras religiões? Então é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho hoje com relação à Páscoa. Ok? Hoje nós temos uma visita ilustre do Dalari. É até difícil fazer uma palestra assim, né, com o Dalari na plateia, porque é um estudioso, né? Então se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá, Dalari? Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que entender que a Páscoa, ela é uma celebração que muito tempo antes de Jesus ela já existia, tá? A Páscoa judaica significa passagem em hebraico e significa o dia em que se comemora a libertação do povo hebreu do cativeiro. Todos vão lembrar que, né, o povo hebreu era escravo, né, no Egito, e depois de um certo tempo Moisés, né, libertou o seu povo, levando o povo hebreu para a terra prometida, né? Levou-se 40 anos, segundo as Escrituras, para se andar 40 quilômetros, né? Segundo os historiadores nos contam, né? Então vejam que o número 40 também é muito significativo, né? na Bíblia, né? É um número simbólico, né? 40 dias de quaresma, 40 anos no deserto, né? Então a gente vê como que isso traz uma tradição que muitas vezes não tem muito significado para os dias atuais, ok? Então os hebreus, eles comemoravam a Páscoa justamente pelo dia em que eles se libertaram das terras do Egito, ok? Bom, uma das tradições dos judeus para a Páscoa, em comemoração a essa libertação, consistia em criar e sacrificar um cordeiro para a Páscoa, em obediência a uma ordem divina dada a Moisés no livro de Êxodo. Será que foi Deus que deu essa ordem para Moisés, né? A gente precisa entender também, nós espíritas, precisamos entender que a Bíblia ela é dividida, basicamente, o Antigo Testamento, ele é dividido em duas fases, né? A fase divina, que é os 10 mandamentos, e a fase civil, né? Moisés, por ser um encaminhador, né? Um líder do povo hebreu. Legislador. Era um legislador, né? Era ele que comandava lá o povo hebreu, né? Ele tinha também as suas leis, né? As suas leis morais dos 10 mandamentos e as leis civis, que era para justamente levar aquele povo a ter um pouco mais de humanidade, de civilidade, né? Como nós temos hoje a nossa Constituição, as leis, federais, estaduais, municipais, né? Tudo é regido por leis.
E o povo hebreu não era diferente. Então, uma das leis civis que foram criadas por Moisés, que são mais de 600 leis que foram criadas e está lá no Antigo Testamento, era de que consistia em criar e sacrificar um cordeiro para a Páscoa, em obediência a uma ordem divina dada a Moisés no livro de Êxodo, antes da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Esse cordeiro pascal é o símbolo central da festa e representa a proteção divina, a redenção e a passagem da escravidão para a liberdade. É interessante saber que, lendo as Escrituras, além de matar um cordeiro que tinha que ter exatamente 1 ano de vida, isso a gente descobre lá naquela série The Chosen, não sei se vocês já assistiram. Jesus fala sobre essa caçada do cordeiro e tal, e tem lá os sacrifícios, tinha que ser um cordeiro branco e tinha que ter 1 ano de idade, esse sangue desse cordeiro, os hebreus passavam na porta, em cima da porta da casa, para que quando o anjo do Senhor passasse para exterminar os inimigos do povo hebreu, o anjo soubesse que naquela casa ali existia um hebreu, um judeu, e aí ele passava direto para não sacrificar aquelas pessoas que ali moravam. Então somente as casas que não tinham esse sangue marcado na porta, significavam que eram inimigos dos hebreus, e aí o anjo do Senhor exterminava aquelas pessoas que ali moravam. Que Deus, gente? Então a gente precisa entender que muitas vezes nós estamos comemorando certas situações sem entender o próprio significado daquilo que nós estamos comemorando, Então está evidente aí a referência de que a Páscoa já era uma comemoração na época de Jesus, ou seja, muito tempo antes de Jesus a Páscoa já existia. Tanto é que a gente vê ali nos filmes, que Jesus entrou em Jerusalém, e foi crucificado numa época de Páscoa, onde ele teve lá a última ceia com os seus apóstolos, e logo depois foi preso, torturado e crucificado. Então o que fez a igreja aproveitar-se do sentido da festa para adaptá-la, dando-lhe um novo significado, associando a imolação de Jesus no pós-julgamento, na execução da sentença de Pilatos. Vamos lembrar também que Jesus, em um dos seus ensinamentos, ele diz que ele não veio destruir a lei, e sim cumpri-la. O que nós podemos entender com isso? Então Jesus estava de acordo com tudo aquilo que existia na lei civil, trazida por Moisés? Então Jesus concordava com o olho por olho, dente por dente, o apedrejamento de mulheres ditas adúlteras? Não, gente? A gente precisa entender que são coisas diferentes. Então o que Jesus veio nos ensinar é que ele veio cumprir a lei. Cumprir a lei em que sentido? Dos 10 mandamentos trazidos pela espiritualidade. Todo o restante das leis civis, ele veio justamente trazer luz sobre esses ensinamentos e tentar, de alguma forma, fazer com que o povo se libertasse desses dogmas. O grande problema é que Jesus fez a parte dele e quase 300 anos depois surgiu a Igreja Católica trazendo vários outros dogmas que já estavam, de certa forma, esquecidos, ou já estavam, pelo menos pelos cristãos, já tinham sido tirados da sua cultura. Então veio a igreja tradicional relembrando tudo aquilo que Moisés trouxe. Ou seja, então as igrejas tradicionais podemos dizer que são puramente cristãs? Não, na maioria das vezes elas trazem ensinamentos judaicos, da época lá de Moisés, mosaísmo. Então o cristianismo que nós dizemos, que existiu a partir da configuração das igrejas, não é bem assim, tá? Porque normalmente trazem conceitos que não é cristão, ok?
Eu trouxe um slidezinho para vocês, mas deu um probleminha técnico, né, no nosso equipamento. E eu já sabendo que isso poderia acontecer, eu trouxe também escrito, tá? Mas a gente vai resolver esse problema. Talvez na próxima já esteja certo, né? Então eu peço desculpas a vocês por isso. Com a aproximação da Páscoa, seria interessante falar um pouco sobre essa comemoração. E aí eu vou trazer uma informação que vocês não vão gostar, mas na doutrina espírita não há comemoração da Páscoa, pois para os espíritas não existiu ressurreição física, por ser cientificamente impossível. Vamos tentar entender um pouquinho isso, tá, gente? Como eu disse, o espiritismo não proíbe nada, tá? Então, querem, né, podemos comemorar a Páscoa no sentido de libertação, no sentido de transformação, só que nós precisamos entender que não pode haver um dia específico no ano para essa transformação. A nossa transformação tem que ser diária, tem que ser os 365 dias do ano. Então, por que escolher um dia, né, para que a gente possa pensar em Jesus, assistir filmes de Jesus, né, receber a família, comer aquela bacalhoada? Fala nisso, alguém fez uma bacalhoada aí hoje para me convidar? Não quero vir, me convida. Então, foi bom você ter falado isso, porque na verdade a introdução, né, do peixe na comemoração da Páscoa, né, e a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, significa um pouquinho a questão da humildade, né? Então, quando os antigos, né, comiam peixe na época da Páscoa, era para simbolizar a humildade, aquela questão de você não fazer grandes eventos ou grandes festas. Por quê? Porque estamos ali relembrando o sacrifício de Jesus na cruz, né? E o peixe, ele tinha essa simbologia, né, de ser algo bem mais barato e trazer a questão da humildade. Aí as pessoas hoje fazem o quê? Compram um bacalhau de R$200 o quilo, né, para fazer uma bacalhoada na Páscoa, para simbolizar o quê? A humildade. Então vejam que não tem muito sentido aquilo que a gente comemora, aquilo que a gente acha que é o certo, porque trazemos tradições de outras religiões, que na verdade, gente, talvez essa seja a nossa primeira reencarnação como espíritas, tá? Talvez numa encarnação passada, a gente já tinha outras religiões e a gente traz isso no nosso inconsciente, tá? E leva tempo para a gente desacostumar de séculos e séculos de situações que nós praticamos, tá? Então, na verdade, quando a gente comemora, né, a Páscoa simbolizando, né, o ressurgimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, nós precisamos entender que não existe propriamente ressurreição. O que aconteceu na época de Jesus, que ele foi crucificado e logo depois apareceu, né, para os seus discípulos e ficou 40 dias ainda entre os seus discípulos, nós, na doutrina espírita, já entendemos que ele apareceu em corpo fluídico, né? Apareceu em perispírito, espírito e perispírito, né? Não foi uma aparição em corpo físico, porque nós sabemos que a partir do momento que o corpo físico morre, não existe mais retorno do espírito à carne, né? Mas hoje nós já entendemos com a doutrina espírita que é possível a materialização. Então Jesus apareceu materializado. Então não existe a ressurreição. Lembrando bem que só para os discípulos. Oi? Lembrando bem que só para os discípulos, os seguidores dele. Os outros não viram. A partir do momento que há uma materialização, todos ao redor podem ver. Não é uma visão espiritual, né? Não é uma visão só de médium, digamos assim. A partir do momento que há uma materialização, todos podem ver, né? Então, o que houve foi uma aparição do corpo espiritual, que é algo natural. A vida de Jesus é cheia de exemplos e nós conseguimos ver isso muito claramente na Bíblia, né? É a questão
do Espírito, quando na Bíblia se fala que anjos apareceram, né? A gente sabe que anjo e espírito, né? Nesse sentido tem a mesma conotação, né? E aí nós trazemos as tradições da Páscoa cristã, né? Será que são cristãs? O costume de comer peixe na Páscoa, especialmente na Sexta-feira Santa, é uma tradição católica que simboliza penitência, jejum e respeito ao sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar a humanidade. Será que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade? Ou para ele deixar como exemplo, né, que a humanidade poderia resistir ao mal, né? Poderia, né, fazer o que é o certo, mesmo estando nos prejudicando materialmente, até inclusive com a nossa vida física, né? Será que muitos de nós já temos essa conotação, essa ciência, né, de que nós podemos nos prejudicar para fazer o certo, e se é o certo, não importa, né, se a gente vai se prejudicar ou não, né? Então a gente ainda tem um bom caminho ainda pela frente, né? Nos tornaremos perfeitos um dia? Sim, nos tornaremos. E não vai demorar muito, né, Dalai? Alguns milhões de anos? Pode ser. Mas chegaremos, isso é inevitável. Chegaremos a ser espíritos puros como Jesus, né? A carne vermelha era historicamente associada a banquetes e celebrações, sendo substituída por peixe, visto como alimento mais simples e humilde. Essa prática foi consolidada no século XI, determinada pelo Papa Urbano II como uma forma de penitência. Vejam quanto tempo se passou da crucificação de Jesus, né? E a Igreja Católica, né? Aqui ninguém está denegrindo a Igreja Católica não, tá, gente? São irmãos nossos que precisam ser respeitados e que fazem o seu trabalho, né, de tentar trazer a palavra, né, de Jesus à humanidade. Mas alguns conceitos a gente precisa entender que foram colocados depois, né, não sei por qual motivo, por qual interesse, mas que nós espíritas temos que usar a razão. Não foi isso que Kardec nos ensinou? Utilizar a razão, sempre, né? O costume de dar ovos de chocolate na Páscoa simboliza o renascimento, a fertilidade e a nova vida, adaptando tradições antigas pagãs sobre a chegada da primavera e o significado cristão da ressurreição de Jesus. A tradição evoluiu de ovos de galinha decorados no século XIII para ovos de chocolate, popularizados na Europa no século XIX, representando a celebração após a Quaresma. Presentear com ovos de chocolate marcou o fim do período de abstinência de doces e produtos animais durante a Quaresma. Então vejam que, né, muitas pessoas ainda, né, trazem esse conceito da Quaresma, né, espero que nós espíritas não, né, de passar 40 dias sem comer carne, sem comer doce, né? E quem resiste, né, a um bombom? Quem resiste a um ovo de chocolate, né? Então, não estamos aqui dizendo que não coma ovo de chocolate, não é isso, tá, gente? Eu adoro chocolate, eu adoro doce, e podemos aproveitar de tudo nessa vida, né? Porque se está aqui é para que a gente possa aproveitar, né? É uma maravilha um ovo de chocolate. Matéria usa matéria. Exatamente, né? Então tudo que está aqui é propício para a nossa utilização, para o bem, né? Desde que seja para o bem, né? Então muitas vezes quando a gente faz uma rifa, né, de um ovo de chocolate para trazer recursos para casa, isso não é pecado, tá, gente? Todo mundo sabe que qualquer templo religioso precisa de recursos, né, para pagar suas contas, pagar a conta de água, a conta de luz, manter o salão limpo, pagar uma pessoa para ajudar a limpar. Temos custos, né? E quando a gente ganha algo... Compartilhar. Sim, e quando nós ganhamos algo que é dado de coração, como esse ovo de chocolate, obrigado, Gil, obrigado, Ed, né?
que dão espontaneamente para que a casa possa fazer um recurso, não é pecado, tá, gente? Não é um jogo de azar. Ninguém está obrigando ninguém a comprar nada para ajudar. E normalmente a origem do pecado. Normalmente as pessoas contribuem porque sabem que estão contribuindo para a casa. Não é porque eu quero ganhar. Claro, porque todo mundo quer ganhar. Mas tenho certeza absoluta que todo mundo que contribui, que não ganhar, também não vai ficar chateado por isso, porque está dando para ajudar. Então, por que eu falo isso? Porque já teve pessoas no grupo falando, mas vocês estão usando o templo espírita contra aquilo que Jesus ensinou de fazer dinheiro. Mas quem que vive sem dinheiro hoje? Nós conseguimos fazer qualquer coisa sem dinheiro? Infelizmente não, E aí, a gente relembra aquela passagem de Jesus, Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Bom, então já que estamos falando de ovo de chocolate... Não era bem isso que Jesus falava que não podia negociar, é que os caras que negociavam tiravam vantagem. Exatamente. Aí que você está tirando vantagem. E aí, já que estamos falando de ovo de chocolate, a gente precisa lembrar que o coelho é um mamífero, tá, gente? E mamífero não coloca ovo. Bom? Então, o ovo de chocolate trazido pelo coelho são coisas simbólicas, tá? Esse ovo é feito pelo homem. Então. E já que a gente está falando em ovo, qual foi o simbolismo trazido pelo ovo, O ovo representa o surgimento da vida e a origem do mundo. Daí sua relação com a ressurreição, entre aspas, de Cristo e a Páscoa. Aí resolveram fazer um ovo de chocolate. Antes era o ovo de galinha pintada, Aí resolveram colocar o chocolate no meio, e mantendo o ovo, É o símbolo, Mas continuem dando ovos de chocolate para os seus filhos, netos, numa época propícia. Não precisa ser só na Páscoa. Qualquer época do ano, você pode dar um chocolatezinho. Se o chocolate está mais barato, então está certo que não tem muito. Exatamente, porque normalmente em épocas assim tradicionais, tudo fica muito mais caro, E a gente acaba reforçando aquele conceito de que ovo da Páscoa, ovo de chocolate é só na Páscoa. Não pode ser qualquer época do ano, ok? E qual é a visão espírita da Páscoa, Kardec, codificador do Espiritismo, não estabeleceu dogmas ou comemorações específicas para a Páscoa, nem para Natal, nem para qualquer outro dia, tá, gente? O importante para nós espíritas é termos a sabedoria de que todo ano, todo dia do ano, é feito para a nossa evolução, tá? O ano em si, que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, isso também é uma concepção humana. Para a espiritualidade não existe calendário. Tá? Por quê? Porque a vida é uma só. Desde que nós somos criados lá simples e ignorantes, até nos tornarmos espíritos perfeitos e continuar a nossa evolução indefinidamente, a vida é uma só. E muitas vezes a gente fala, mas naquela minha outra vida, naquela minha outra vida de corpo físico, era de um jeito, mas o espírito é o mesmo. O espírito é sempre a mesma individualidade, então não tem calendário, não tem a outra vida, não tem a próxima vida. Nós seremos aquilo que nós somos, sendo aqui ou sendo na outra. Claro que com a evolução, que nós conseguimos chegar a cada passagem, mas a vida é única, ok? Então a visão espírita, baseada nos princípios kardecianos, interpreta a Páscoa como um momento de reflexão profunda sobre a vida, morte e imortalidade da alma.
Se a Páscoa servir para começarmos a pensar sobre isso, de que hoje nós estamos aqui e amanhã poderemos não estar em corpo físico, porque estaremos em espírito, né? Se a Páscoa ou o Natal ou qualquer outra data servir para essa reflexão, que seja, né? Já é o início, né? Que a gente para e pensa, não, hoje é Páscoa, hoje eu tenho que refletir sobre a minha vida. Mas que, passando a Páscoa, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, a gente continue pensando, né, sobre a nossa evolução, que a gente possa refletir. Nem que não tenha ovo de Páscoa, o mundo não acontece. Até porque a gente comer muito doce todo dia também, a gente vai desgastar o nosso corpo físico, né? E aí a gente chega do outro lado, de repente, como um suicida, né? Indireto, né? Por quê? Porque a gente tem essa máquina física, né? Que nos foi dada de presente para que a gente possa evoluir, para que a gente tenha a possibilidade de evoluir. Então, tudo com exagero é prejudicial. Por isso que a gente diz, né, doutrina espírita não proíbe nada, mas vamos usar do bom senso. É importante saber qual é a Páscoa que vai acontecer, né? A Páscoa tem que ser todo dia, né? Ou a melhor, tá? Entendeu? Vocês entendem que a Páscoa tem que ser todo dia, o Natal tem que ser todo dia, o Ano Novo tem que ser todo dia? Tá, Por que a gente não cria, em vez de o Ano Novo, a gente não cria o Dia Novo? Comemoração do Dia Novo. É a cada dia, porque final do ano a gente faz aquelas promessas, né? A partir de amanhã eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou emagrecer, eu vou fazer caminhada. Já imaginaram se tivesse o Dia Novo em vez do Ano Novo? E a gente hoje refletisse e falasse, amanhã eu vou ser diferente. Mas não só falar, né? Pelo menos tentar, né? Vamos saber como que você vai fazer essa Páscoa. Exatamente. A Páscoa é interna, né? Tem que vir do coração, né? Então, os principais pontos sobre a Páscoa na visão do Espiritismo são ressurreição de Jesus, já sabendo que ressurreição aqui é um simbolismo, tá, gente? Não existiu a ressurreição materialmente falando. Então, o Espiritismo explica a ressurreição como a aparição de Jesus em corpo perispirítico, fluídico, após a morte, e não em corpo físico. Isso demonstra a imortalidade do espírito. Será que nós já temos essa concepção no nosso íntimo de que nós não morremos? Muitos de nós ainda não têm essa concepção. Eu costumo perguntar sempre, né? Será que nós espíritas aqui acreditamos em reencarnação? Todo mundo acredita em reencarnação? Eu não acredito. Eu tenho certeza. Porque a partir do momento que a gente acredita, não é uma fé raciocinada. Eu acredito, eu não só acredito, como perceber, assim tem a presença e o contato com a pessoa. A gente acredita que amanhã nós estaremos ainda encarnados. Nós temos certeza disso? Não podemos ter. Então, nós podemos ter a certeza que nós um dia iremos reencarnar, mas nós não podemos ter certeza que amanhã nós estaremos encarnados, ok? Então, a gente precisa ter fé. A fé na espiritualidade, a fé na sobrevivência da alma, a gente precisa incutir isso no nosso ser e trazer isso como certeza. Os paradigmas, né? Esses paradigmas, se Deus quiser, porque Deus quer, né? Tem certos paradigmas aí que tem que ser quebrados, entendeu? Então, assim, a gente ainda traz muitos dogmas de outras religiões. E o Espiritismo veio justamente para isso, para esclarecer, o povo sobre essas situações. Ok? A verdadeira Páscoa é interpretada como a vitória da alma sobre a matéria e a passagem da ignorância para o conhecimento, simbolizando a transformação interior. Será que nós já estamos nos trabalhando intimamente para que a gente possa sair da ignorância? Ignorância aqui, tá, gente? Não é no sentido que se conhece normalmente hoje, tá?
uma pessoa ignorante é uma pessoa bruta. Não, não é, tá, gente? Uma pessoa ignorante é que ignora uma determinada situação. E nós não somos ignorantes em muitos aspectos da vida. Nós não temos o conhecimento geral de tudo, todas as leis do universo. Então nós somos ignorantes, no sentido de que ainda não temos o conhecimento. A própria ciência ainda é experimental, não é conclusiva. Sim. Só que Deus nos deu a oportunidade de que a cada encarnação nós possamos refletir e eliminar um pouco desses dogmas, um pouco dessas situações que não nos cabem no futuro, não nos cabe na nossa evolução. Eliminar os símbolos, tudo isso aí. Vai demorar ainda. Graças a Deus nós temos a reencarnação. E é infinita, né? Então, temos tempo, né? Só que quanto mais tempo nós levarmos, mais tempos nós vamos estar no planeta de provas e expiações. Nós vamos sofrer as questões da matéria, né? Muitas vezes nós vamos sofrer doenças. Por quê? Porque ainda não nos colocamos à disposição para evoluir, né? Significado de renovação. A Páscoa convida a renovação espiritual, perdão, renúncia e vivência do amor ensinado por Jesus, em vez de focar apenas em tradições materiais. Nós já estamos prontos para perdoar? Perdoar aquele que nos fez mal, perdoar aquele que fala mal da gente, perdoar aqueles que nos prejudicou, perdoar uma traição de um amigo, de um parente, do esposo, da esposa. Será que nós já estamos preparados para perdoar indefinidamente, como Jesus nos ensinou? Incondicionalmente. Entendeu? Então essa é a questão. Então, o perdão condicional, né? Mas o incondicional é mais difícil. Sim. Então essa é a questão que Jesus veio nos trazer há 2000 anos, né? Sobre o significado dos símbolos, né? Semana Santa, para os espíritas, a Sexta-feira Santa e a Páscoa são oportunidades para refletir sobre a compaixão, humildade e o exemplo de vida de Jesus, sem comemorações externas como festas ou rituais dogmáticos. E muitas vezes a gente quer tentar se mostrar pessoas humildes, né? E na verdade também é só da boca para fora, é só de aparência, né? A humildade verdadeira está dentro de nós, né? A gente precisa também entender sobre isso, né? E o legado de Jesus, a mensagem central é a vivência do amor ao próximo e a certeza da vida eterna. Precisamos ter essa certeza, né? A partir do momento que a gente acorda todo santo dia e fala, eu não sou basicamente um espírito na matéria, né? Eu não sou somente um corpo físico, né? O meu espírito é o principal. O corpo físico é apenas um meio para que a gente possa evoluir. A partir do momento que a gente acorda com essa certeza, todo o nosso dia vai ser mais tranquilo. Que a gente vai ter condições de analisar de que, olha, se eu estou passando por essa situação e eu não tenho como modificá-la, paciência. Né? Se a gente tem como modificar aquela situação difícil, nós vamos correr atrás, né? Vamos batalhar, vamos trabalhar, pedir fé, pedir proteção, pedir ajuda e resolver. Mas se a gente raciocinar, pensar em Jesus, um ser superior, ele não deve ficar muito contente com ele ver o povo continuando crucificá-lo, ele um homem carregando uma cruz no lugar dele, ele deve se sentir bem chateado. Ele ainda não sabe o que faz. Mas eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que Jesus não vai se importar. Não, eu estou falando. Por quê? Porque ele sabe que é um processo. Nós continuamos fazendo todo ano a mesma coisa. Mas assim, ele sabe, né, que é um processo evolutivo. Eu sei, ele sabe. Jesus não está muito preocupado. Nós fazemos isso todo ano. Jesus não está muito preocupado se a gente vai levar 1000 anos ou 10.000 anos para evoluir. Qual a diferença vai fazer? Quem tem que se importar com isso somos nós que sofremos na carne as situações, né?
Mas Jesus sabe que todos nós um dia chegaremos lá. Sim. Quantos anos Jesus tem? Bilhões e bilhões de anos? O que é mais 1000 anos, mais 10.000 anos? Segundo a espiritualidade, 100 anos é um Não piscar faz de muita relâmpago. diferença, né? Então, isso que Segundo a nós temos. espiritualidade, 100 anos é um piscar de relâmpago. Então você tem uma ideia. Então, vejam que nós temos que trazer isso para a nossa inteligência, para o nosso íntimo, né? De que se todo dia nós acordarmos e falar, olha, mais um dia que eu estou aqui encarnado, eu preciso aproveitar esse dia, porque faz parte da minha evolução. O que eu tiver que passar, eu vou passar, porque faz parte do processo evolutivo, faz parte do processo de aprendizado. Aquilo que eu posso modificar, eu vou tentar modificar. Aquilo que eu não posso modificar, que seja feita a vontade de Deus. E o outro dia virá. Né? E o outro dia será diferente daquele dia anterior. Né? Esse é o significado da Páscoa para nós espíritos. Que a cada dia há um renascimento. Renascimento de quê? De propostas de melhoria, né? De possibilidades que a gente pode fazer diferente do dia anterior. E aí, já partindo para o encerramento, hoje vai ser um pouquinho mais curto, porque eu sei que vocês também querem chegar em casa para receber a família, para fazer aquela bacalhoada, para fazer aquele almoço especial de Páscoa, né? Eu trouxe para vocês uma mensagem do Emmanuel, psicografada pelo Chico. Muitos de vocês devem conhecer, que se chama Tudo Passa. É só colocar uma musiquinha para ficar mais... E aí eu gostaria nesse momento que vocês, como estamos no dia da Páscoa, gostaria que vocês fechassem os olhos e ouvissem dessa reflexão e pensemos como que isso pode ser utilizado na nossa encarnação. Tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará.
Ele sabe que a terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, meus amigos, agora a gente vai se preparar para o passe. Eu gostaria de trazer para vocês, nessa Páscoa, lembrar-te de reverenciar os belos exemplos de Jesus, que o imortalizam e que nos guiam para um dia também estarmos na condição experimentada por Ele, qual seja a de sermos deuses, fazendo brilhar a nossa luz. Comemore uma outra Páscoa. Comemore o sentido da família, comemore a presença dos amigos, comemore estarmos vivos, encarnados, para aproveitar essas oportunidades que Deus nos deu. Comemore já estarmos numa doutrina consoladora, onde podemos conhecer um pouco mais da realidade do plano espiritual. Comemore termos Jesus como mestre e guia, que se a gente seguir todos os seus exemplos, nós realmente estaremos evoluindo muito mais rápido do que nós imaginamos. Então, assim, meus irmãos, vamos